Oi, galerinha! Hoje o Ave Luz marcou presença no workshop do São Francisco com o tema Família, rumo à Terra Regenerada. Oi, galerinha! Agora eu tô aqui com tia Sandra e tia Eulália. Com base no que vocês falaram hoje na palestra, como é que o jovem, nessa transição de mundo, como é que ele pode identificar a dor do outro e como é que ele pode minimizar essa dor? O que é que vocês acham? A gente pode dizer que a dor, ela faz parte do conjunto das nossas experiências, né? A dor, ela é natural no processo evolutivo, porque nascer já é dolorido, né? Aprender a andar, enfim, nós vivenciamos, biologicamente falando e culturalmente também falando, inúmeras situações de dores, né? Isso faz parte do nosso processo de evolução. Agora, a sua questão é como identificar a dor do outro. Para identificar a dor do outro é preciso, no mínimo, que nós tenhamos a sensibilidade do olhar, né? O que é a sensibilidade do olhar? É ir além daquilo que a visão simplesmente registra, para identificar as causas mais profundas, para poder avaliar, de fato, a situação que o outro vive, né? Então, o jovem, ele é por si mesmo alguém que está em ebulição, em processo de mudança, de transformação, mas também o seu sentido crítico, que é muito próprio da faixa etária, né, pode lhe proporcionar as condições de avaliação desses problemas, dessas dores. Então, nós hoje encontramos o protagonismo juvenil de adolescentes, não apenas aqueles já senhores, já senhoras, né, já idosos. Nós encontramos, por exemplo, lideranças na área do meio ambiente, na área das exigências em relação aos respeitos humanos. Então, o jovem, ele não é uma promessa, como muitas vezes ficou sendo dito, ele é uma realidade, né? E essa realidade lhe proporciona as condições dessa identificação. E o que é que vai acontecer? Identificar só não basta, porque o ciclo verdadeiro do saber, da sabedoria, envolve não apenas a identificação, mas envolve também possibilidades e soluções, né? Então, nós vamos encontrar jovens que decidiram doar as suas vidas em razão de ideais superiores de fraternidade. Só a título de sugestão, para quem quiser conhecer uma realidade. Existe um menino, hoje é um homem já, chamado Ryan, né? Então, para quem quiser, viu, galera? Tá aí. Entra na internet e procura o Poço de Ryan. Ele era um aluno e a professora foi falar sobre a situação difícil das crianças na África que não tinham água para beber, para tomar banho. Ele ficou tão assim que ele perguntou quanto é que era um poço. E a professora deve ter dado um baita de um chute horroroso e deu, acho que foi $72, sei lá. Então, o que ele vai? Chega em casa e diz à mãe dele, eu preciso de $72, que eu preciso fazer um poço lá na escola. A mãe disse, onde? Na África. E aí ele juntou, a mãe disse, você vai ter que trabalhar, você vai ter que levar o lixo. Enfim, a mãe, né, aquela mãe americana típica de botar muita tarefa para o filho. E ele juntou também a ajuda da família e ele chegou lindo com os $72. Aí ela caiu para trás, a professora. Não é. Era 20 mil. Ela, nossa, olha a resposta dele. Como eu vou ter que trabalhar? Não foi desistir. Isso é empatia, isso é compaixão, isso é responsabilidade social. E ele se tornou, hoje existe uma fundação com o nome dele, Fundação Ryan, né, que já levou água, e não só água, outras atividades também, a milhares de pessoas, né, na África. Então nós temos hoje lideranças juvenis no mundo inteiro, mostrando que juventude não é promessa, não é esperança, é realidade. Agora, sentir, aguçar o olhar, ter uma criticidade produtiva, como nos diz o próprio Espírito Emmanuel, para poder fazer algo. É preciso realizar. Se não realizarmos, nós seremos meros teóricos. E lembrar que os teóricos nunca resolveram o problema do mundo. Concorda? Plenamente. Realmente, há um movimento de dizer que o jovem é extremamente dispersivo, de taxá-lo de preguiçoso, irresponsável, alheio. Isso é uma inverdade. O jovem nasceu numa época em que a tecnologia o chamou muito para fora.
E, obviamente, em toda a circunstância em que ele se encontra, ele é exigido. E a tecnologia lhe facilita muito o trabalho. Então, quando a gente traz esses jovens para dentro da casa espírita, nós já estamos iniciando o trabalho de sensibilização, dele descobrir que há potências dentro de si que jamais ele imaginou. A gente tem que dar espaço para ele descobrir. Eu, particularmente, acho que os jovens, eles têm uma percepção de pegar algumas coisas, mas eles não têm o exemplo do que fazer com isso que eles percebem. Porque a minha geração de juventude, ela foi muito pressionada, né? Nós não tínhamos o direito de opinar, de pedir, de sermos ouvidos. Eu costumo dizer que eu digo nossa porque nós somos praticamente da mesma idade, mas a nossa geração foi aquela em que o Wi-Fi funcionava com mais perfeição e estava sempre nos olhos do nosso pai e da nossa mãe. A gente ia a uma festa, se ofereciam alguma coisa, a gente olhava e pelo olhar deles a gente sabia se podia ou não pegar. E aí esta nossa geração, ela quis não causar a que viria e a outra o que nós passamos, só que perdemos a medida. E muitos pais, muitos avós migraram para a permissividade de uma forma tão grande que ela ficou par a par com a insensibilidade. Nós não ensinamos o jovem a sentir-se. E, obviamente, quando ele sente alguma coisa, ele busca para fora. Ele busca os recursos do Google, de todas as plataformas, para tentar resolver. Ele acha que vem de fora. Mas, devagarinho, os próprios desafios dessa nova era, desse quem é você, e as respostas do Espiritismo, eu tenho muita certeza dentro de mim de que essa próxima geração vai ser a geração da realidade do espírito. O jovem não apenas ele vai perceber, mas ele vai protagonizar os maiores movimentos de humanidade na Terra. Então, nós temos que dar espaço para eles. E eles vão cumprir o papel que muitos de nós não fomos capazes de fazer. Profundo demais. Foi muito profundo o que vocês disseram. E qual que seria a mensagem que vocês dariam a esse jovem, a essa nova geração, a essa nova sensibilização? Eu penso que a grande mensagem é a do protagonismo juvenil, né? Então, o jovem ele tem que construir a sua história, ele tem que deixar a sua marca. Então, a gente não pode mais olhar, né, para o futuro e de repente a gente dizer assim, pois é, lá em 2020, né, era assim, era muita miséria, era muita devastação. A gente não pode. Quando a gente hoje olha para trás, os anos 60, né, sexo, droga, rock and roll, anos 70, revolução feminina, anos 80, globalização mais avançada. Então é preciso que, a Eloália colocou muito bem, em especial o movimento espírita, oportunize as casas espíritas, os dirigentes espíritas, oportunize o espaço de intervenção do jovem, de participação efetiva do jovem, para que lá na frente a gente possa dizer, pois é, lá na década de 20 ou de 30, né, nós tínhamos uma juventude ativa, que ia para as ruas, no caso daqueles que estão envolvidos em movimentos sociais, né, e ambientalistas, mas aqueles outros jovens que escolheram determinadas ações, que foram ações que tiveram repercussão na vida das pessoas e nas suas próprias vidas, né? Então a mensagem é de que vocês não são mais promessa nem esperança, vocês são realidade, mas essa realidade precisa ser concretizada
não apenas em ideais, mas em ações. Eu prefiro acrescentar, porque o que a Sandra, aliás, o que ela sempre fala, né, tem um propósito muito grande, mas lembrar que no último capítulo de A Gênese, até citado pelo Elahá no evento de hoje, tem uma mensagem de Aragô, um dos espíritos da codificação, onde ele diz que estamos vivendo um momento de efervescência dos sentidos, das buscas, das mudanças no mundo. Eu acredito, eu confio que os jovens não vão parar nessa efervescência. Eles vão amainar e vão descortinar verdadeiramente uma nova era, liberta de muitos preconceitos que só nos fizeram atravancar. A gente só pede para eles não serem promíscuos, porque a promiscuidade envenena a alma, mas que eles cresçam, que eles acreditem neles e que eles sigam adiante, fazendo materializar-se o que os benfeitores já propuseram para que o Brasil seja realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que está batendo no peito da juventude. Que eles façam renascer esse amor pela vida, esse amor pela pátria e, acima de Deus, esse amor por Deus. Acima de tudo, esse amor por Deus. É como Raul Teixeira diz, ao jovem espírita compete a grande tarefa de ser diferente. É isso daí. Vocês fecharam com chave de ouro. Muito, muito obrigada.